Querido jovem adventista, seja bem-vindo à nossa quarta semana de estudos de Levítico. Durante essa semana nós vamos estudar o capítulo 3 e entender um pouco mais sobre as ofertas de comunhão, que também eram chamadas de ofertas pacíficas. Algumas versões de Bíblia vão trazer aí ofertas de paz. E a gente vai na tirinha dessa semana, que eu amo essas tirinhas, a sacada deles é muito boa. E eu acho que é Alexa, né, o nome dessa caixinha de som, e ela diz: pense em uma imagem que transmite paz. E a moça pensa em quê? Em todos os seus boletos pagos, tá? Se eu não tenho dívida, eu tenho paz. Mas ela diz assim: não essa imagem, querida, eu vou dar uma dica, Salmo 133. Então, além de Levítico, capítulo 3, a gente precisa ter noção do que é que o Salmo 133 ele vai trazer pra gente. E quando a gente vai até o Salmo 133, a gente observa aí um texto que é base de uma das músicas que a gente canta às vezes na igreja, né? Que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E esse é um cântico de peregrinação que foi composto por Davi. E se você pegar o livro Patriarcas e Profetas, esse que eu tenho aqui em mãos, ou qualquer outra versão, o capítulo 64 vai nos mostrar que quando Davi ele compôs esse verso, ele estava fugindo do rei Saul. Vocês se lembram que logo depois da vitória de Davi sobre Golias, Saul manteve Davi com ele e não quis mais que ele voltasse à casa dos pais. E o tempo foi passando, Davi foi conseguindo algumas outras vitórias, e as mulheres, né, começavam a cantar que que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então, chegou ao passo que Saul não era mais amigo de Davi, o demônio da inveja entrou no coração do rei. Então, Davi precisou fugir do rei Saul, e ele fugiu e se escondeu na caverna de Adulão, e lá ele encontrou a sua família. Então, é nesse contexto que Davi compõe esse salmo, que diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ele estava com a sua família ali, e mesmo em face da fuga, né, do desespero, porque Saul estava tentando matá-lo de diversas formas, ele compôs esse salmo dizendo que é bom e agradável que exista a união entre os irmãos, quando ele estava ali com a sua família. Tendo em vista a compreensão desse salmo e das circunstâncias em que ele foi escrito, a gente vai entender um pouco mais sobre o que a lição dessa semana quer falar conosco. Aí a gente volta aqui para Levítico capítulo 3 e nós vamos descobrir aí as ofertas de comunhão, como é que elas eram praticadas, qual era o propósito. E eu vou trazer aqui para vocês mais uma vez o comentário que eu vou trazer o trimestre todo, né? Comentário bíblico adventista de Levítico, que vai trazer pra gente aqui o esboço do serviço do santuário. E esse esboço, ele vai falar aqui o comentário sobre todas as ofertas, todos os procedimentos, todos os rituais, ele vai explicar aqui, um a um, mostrando quais eram as festas, qual era a natureza da oferta, qual era o propósito dessa oferta. E desde a lição número 1, eu venho dizendo para vocês que essas três primeiras ofertas de Levítico, do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3, eram ofertas voluntárias, certo? Então, a oferta do holocausto, que era completamente queimada, a oferta de cereais ou de manjares, que também era completamente queimada, e essa oferta de... Não, a oferta de cereais, uma porção era queimada, mas outra porção não, ficava para o sacerdote, mas a oferta de comunhão era uma oferta em que ela era partilhada, mas eu vou falar disso mais pra frente. Essas ofertas pacíficas ou ofertas de comunhão, elas normalmente eram voluntárias, incluíam os votos e as ofertas de gratidão. Essas ofertas, elas eram oferecidas nas festas em que a família do ofertante participava, o Senhor Deus participava, o sacerdote participava, o povo participava e automaticamente no meio do povo estava a família do ofertante, aquele que estava ali entregando a sua oferta. Então ele fazia isso em cumprimento de voto, nas consagrações também, na festa do Pentecostes e acompanhando o pão e em cumprimento do voto de nazireado, que você pode observar isso lá em Números capítulo 6, tá? E aí o que acontece? Essas ofertas pacíficas, elas eram oferecidas logo depois que oferecia-se o holocausto e uma oferta queimada. Então, quando a gente vai observar o holocausto, a gente lembra, e você lembra que na primeira lição a gente estudou que a oferta do holocausto era uma consagração completa da vida do ofertante. A oferta de cereais é uma consagração completa dos bens do ofertante. E aqui, nas ofertas pacíficas ou ofertas de comunhão, a diferença dela aqui é que ela vai vir depois dessas ofertas de holocausto e oferta queimada. E por que ela é chamada de oferta pacífica ou oferta de comunhão? Porque era logo depois de o ofertante entregar o holocausto, receber ali o perdão dos pecados, porque o holocausto tinha o propósito de fazer expiação pelo pecado. Então, o ofertante ele ia lá, oferecia o animal, colocava a mão sobre o animal, todo aquele procedimento que você já sabe, e ali
ele entregava aquele animal como oferta, como holocausto para a expiação dos seus pecados, para perdão dos seus pecados, a oferta queimada também. E aí, depois que ele oferecia essa oferta, é que vinha a oferta de comunhão. Ou seja, a oferta de comunhão era uma oferta de gratidão pelo perdão dos pecados que o ofertante havia recebido de Deus. Então, essa oferta ela jamais era oferecida sem que antes fosse oferecida o holocausto e uma oferta queimada. Por quê? Porque ela era uma demonstração da gratidão e do restabelecimento da paz e da comunhão entre Deus e o ofertante, e entre esse ofertante e o povo, seus familiares, os seus semelhantes. Então, depois que se oferecia o holocausto e a oferta queimada, e ele era ali reconciliado com Deus, recebendo o perdão dos seus pecados, aí vinha a oportunidade de ele oferecer essa oferta voluntária de gratidão, celebrando ali a paz que Deus havia estabelecido com ele ao perdoar os seus pecados. Não é bonito, gente? É lindo isso. E aí, nessa oferta pacífica, o que acontecia? Uma porção era aqui à disposição, ó. O sangue era aspergido sobre o altar, a gordura era completamente queimada sobre o altar e havia uma proibição de comer a gordura e de comer o sangue. Era uma proibição perpétua, então a Bíblia condena, né? E existia uma parte que era determinada para o sacerdote, o peito e a coxa direita eram do sacerdote, e o restante, a sobra da carcaça do sacrifício, ficava para o ofertante. Então, o sangue era aspergido, a gordura era queimada, uma parte era para o sacerdote e o que sobrava era para o ofertante e ele podia compartilhar isso com a sua família. Então, a oferta de ação de graças ela era comida no mesmo dia. Essa oferta de gratidão, a oferta pacífica de comunhão, ela era comida ali no mesmo dia. E ela era compartilhada com a família. Vamos passar aqui mais para frente. Ela era compartilhada com a família. Então, olha o que o comentário vai dizer aqui. O sangue, quando essa oferta era oferecida logo depois de um holocausto, de uma oferta queimada, o sangue havia sido aspergido, a expiação foi feita, o perdão foi concedido e a justificação foi assegurada. Por isso, em atitude de gratidão, em ação de graças, ele vinha e oferecia essa oferta pacífica, porque ele estava agradecendo a Deus por ter perdoado o seu pecado. E aí, na celebração dessa experiência, o ofertante convidava os parentes próximos, os servos e os levitas para comer com ele. Então, ali era uma celebração da paz que Deus havia estabelecido com o homem e a paz que ele queria estabelecer com os seus semelhantes. Era um momento ali em que as divergências eram colocadas de lado, porque já tinha havido consagração e perdão dos pecados, né? Então, aqui, por isso que a tirinha vem falar que não é esse tipo de paz que Deus espera que nós tenhamos, a paz que a gente tem quando a gente tá com todos os boletos pagos. Não. O tipo de paz que ele quer que a gente tenha é a reconciliação com Deus e a reconciliação com os nossos semelhantes. Então, por isso também, o diferencial dessa oferta é que ela era partilhada com outras pessoas. Então, após confessar os seus pecados, ter os seus pecados perdoados através da oferta do holocausto e da oferta queimada, esse ofertante, ele oferecia uma parte ali daquela oferta para que os seus semelhantes comungassem com ele. Era ali um momento da comunhão e um momento da paz. Não era ali um momento para estabelecer a paz, mas era um momento para celebrar a paz que já havia sido estabelecida com o perdão dos pecados, com a expiação, e ali ele compartilhava. Então, aqui fala mais, né, sobre essa oferta, que significa a paz que Deus concede, que traz unidade com o Pai, repouso, alegria e contentamento. Significa amor, fé, companheirismo e comunhão. É a libertação das preocupações, do temor e da ansiedade. Então, os vários sacrifícios do Antigo Testamento vão mostrar pra gente essa questão de fé e obras. Por exemplo, as pessoas não ministravam o sangue ali, porque quem ministrava era apenas o sacerdote, mas eram as pessoas que levavam o animal ali que seria oferecido como sacrifício. Então, é uma junção de fé e obras. Por quê? Eles tinham fé no sacrifício, porque simbolizava a fé em Jesus Cristo, que faria perdão, expiação e libertação da condenação do pecado. Mas existia uma coisa que eles deveriam fazer e em outra coisa eles deveriam ter fé. Então, eles não aspergiam o sangue, eles não ministravam sangue sobre o altar. Quem fazia isso era o sacerdote. Mas eles que levavam o sacrifício, que seria imolado, e faria com que o sangue fosse derramado. Então, eles demonstravam fé no sangue de Jesus quando o sacerdote derramava ali o sangue sobre o altar. Eles não podiam entrar no santuário, mas eles levavam as ofertas. Eles não comiam o pão da proposição, que apenas os sacerdotes comiam, mas eles traziam a oferta de manjares, que uma parte era dada queimada para o Senhor e a outra parte era dada para os sacerdotes. Então era uma junção ali de fé e obras. Eles tinham que fazer a sua parte e o restante ali ficava com o sacerdote
e Deus. Então o Israel antigo foi convidado a celebrar o fato de estar em paz com Deus, e por isso essa oferta é chamada de oferta pacífica, e também é uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Então aqui era agradável ao Senhor, por quê? Porque ela simbolizava que o ofertante ele estava em paz tanto com Deus como com os seus semelhantes. De forma nenhuma, se ele tivesse divergência com o semelhante, ele deveria ir ao altar oferecer a sua oferta para Deus ali, oferecer o sacrifício a Deus, né? Então ali em Levítico capítulo 3 a gente compreende um pouco mais sobre isso. E aí a gente vem aqui para a lição dessa semana. Deixa eu pegar aqui a lição. A lição dessa semana, de domingo, vai falar além do junta-panela. Curiosamente, ontem eu estive junta-panelas com a minha igreja. E aí aqui vai falar sobre a questão da divisão que ocorreu, né? Que desde o Jardim do Éden essa divisão ocorreu, né? Por ocasião da entrada do pecado no mundo. E a gente observa a divisão na família, no trabalho, em todos os lugares. E em um lugar que também as pessoas imaginam assim que, não, ali não tem divisão. Quando na verdade existe porque são pessoas pecadoras, é a igreja. Existe muita divisão, discussões acerca de coisas que não tem nenhum tipo de necessidade de serem discutidas, discussão acerca da vida dos outros, dos pecados dos outros, divisão. Na igreja também existe divisão. Assim como foi no período ali da igreja apostólica, a igreja primitiva, também ocorre nos dias de hoje. E aí, o complemento aqui, o QR Code que tem aqui na lição de domingo, pede para a gente estudar o capítulo 54 do livro Atos dos Apóstolos. E o título desse capítulo é Uma Fiel Testemunha. E tem uma citação, eu vou deixar o link aqui do capítulo para você ler ele completo, porque esse capítulo... que eu sempre faço para vocês. O que essa lição tá fazendo comigo? Só pancada. E aí, no capítulo 54... ele é um capítulo, gente, vale muito... Eu vou deixar tanto o link do capítulo para você ler, quanto o link do áudio desse capítulo para que você possa parar e escutar com muita atenção. Nesse capítulo, tem um trecho, eu só vou falar de um trecho que me impactou profundamente, que é o trecho em que ela vai falar sobre... Porque assim, esse capítulo, essa fiel testemunha aqui, está se referindo a João. E esse capítulo é baseado em todas as epístolas de João. E João, ele era conhecido como o discípulo amado. Em outras versões vai dizer o discípulo do amor. Por quê? Além de ele ser verdadeiramente o discípulo que era muito amado por Jesus, ele pregava o amor que ele vivia. Então esse capítulo vai trazer aqui a vida prática de João e em todas as epístolas. Como é que você reconhece que foi João que escreveu as epístolas? Quando ele diz assim, filhinhos meus, amados. Todas as vezes que ele se refere ao povo a quem ele estava dirigindo as suas cartas, ele vai dizer isso. Filhinhos, amados, amemos uns aos outros, não amemos de boca, mas de prática. Amemos uns aos outros. Ele sempre vai bater nessa tecla. Então, esse capítulo vai falar muito sobre essa questão da comunhão entre os irmãos e do amor entre os irmãos, que deve acontecer. E aí, tem um trecho desse capítulo que me chamou muito a atenção, que vai falar sobre um período da igreja primitiva em que, logo após o derramamento do Pentecostes, o povo estava ali em estrita comunhão, era maravilhoso, partilhavam do pão, vendiam as coisas para dar aos pobres, sabe? Era muito bonito de ver a operação do Espírito Santo. Mas, com o passar do tempo, João percebeu que o amor fraternal foi se esfriando ali entre a igreja primitiva, entre os irmãos. Então, ele foi começando a enviar as suas cartas aos seus discípulos, que precisavam entender que esse amor deveria ser uma prática constante, não algo pontual que deveria acontecer uma vez ou outra. E aí, lá em João capítulo 13, versículo 34, deixa eu só abrir aqui, João capítulo 13, versículo 34, diz assim, versículo 34. Um novo mandamento dou a vocês. Aqui é uma fala de Jesus, tá? Que João escreve. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E aí, Ellen White, ela vai relatar sobre essa passagem, né? Nesse capítulo 54, eu vou deixar aqui na tela, eu vou lendo e vou deixar aqui na tela para vocês. A passagem que diz assim, o amor fraternal está tristemente faltando na igreja de Deus hoje em dia. Muitos que professam amar o Salvador não se amam uns aos outros. Os incrédulos estão observando para ver se a fé dos professos cristãos está exercendo sobre sua vida uma influência santificadora. E eles, os incrédulos, são ligeiros em discernir os efeitos no caráter e as incoerências na ação. Não permitam os cristãos ao inimigo apontá-los e dizer: vejam como esse povo, permanecendo sob a bandeira de Cristo, odeiam uns aos outros. Os cristãos são todos membros de uma família, filhos todos do mesmo Pai Celestial, com a mesma bendita esperança da imortalidade.
muito íntimo e terno deve ser o laço que os une. Eu não vou fazer muitos comentários. Na verdade, eu não vou fazer nenhum comentário sobre esse trecho, porque ele é autoexplicativo. Então, observem bem o que é que esse trecho, esse foi o trecho que mais me impactou em todo o capítulo, que é um capítulo bem forte e que vai bater muito nessa tecla do amor. Tem muitos textos bíblicos nesse capítulo em que João escreve e fala sobre o amor, em que ele relata palavras de Jesus sobre o amor. E me fez dar uma tremida aqui, observar, parar para analisar a minha vida e algumas atitudes que eu tenho tido e algumas divergências que eu já tive com as pessoas, algumas pessoas com as quais eu já tive divergências. As divergências foram parcialmente resolvidas, mas eu ainda não fui até elas pedir perdão. Aconteceu isso comigo no mês passado, uma situação de 2 anos, mais ou menos vai completar 2 anos, e eu ainda não havia me reconciliado com a pessoa, pedido perdão, e aí foi uma lição da escola sabatina, ou foi uma meditação que eu estava estudando, e o Espírito Santo ali incomodando, até o ponto de eu pegar o telefone e falar com a pessoa, e descobrir do outro lado que a pessoa estava há 1 ano orando a Deus, pedindo coragem para vir resolver essa situação comigo, mas ainda não tinha conseguido. E aí, o Espírito Santo, eu não sabia disso, né? Ela veio me falar depois, e o Espírito Santo ali me incomodando, e eu resistindo, e ele me incomodando, e eu resistindo, e ele me incomodando, ao passo que nós resolvemos, de uma vez por todas, essa divergência. Então, Deus, ele se agrada de todo o coração quando nós vivemos aquilo que falamos. E João era um discípulo que vivia aquilo que ele pregava. Na verdade, é o contrário. Ele pregava aquilo que ele vivia. Primeiro ele vivia, depois ele pregava. E é o que falta em mim, é o que pode estar faltando em você. É a gente viver as verdades que Deus nos mostra, para depois a gente pregar, para depois a gente compartilhar essas verdades. É claro que o fato de a gente ter a natureza pecaminosa não faz a gente viver perfeitamente, porque se fosse assim a gente não poderia nem pregar. Mas o fato é que nós devemos buscar viver estas verdades e compartilhar. E inclusive compartilhar as lutas que a gente passa para viver tudo isso. Porque não é fácil, não, você muitas vezes ter que dar o braço a torcer e ir ali pedir perdão a uma pessoa por uma coisa que aconteceu. Às vezes você acha que não tá errado e não quer pedir perdão, mas as duas partes têm erro, as duas pessoas têm parte no erro, no que aconteceu, na divergência. E os sacrifícios, esses sacrifícios, todos esses 3 que a gente tem estudado, eram sacrifícios de aroma agradável ao Senhor. Porque eram agradáveis, porque a vida do ofertante estava em completa comunhão com Deus. Estava em conformidade com as orientações de Deus. Não porque eles eram perfeitos, mas porque eles estavam fazendo o que Deus pedia. Remova toda iniquidade, remova toda impureza, remova toda divergência e venha até o altar oferecer a sua oferta. E era oferta voluntária. Ele ia oferecer porque ele queria agradecer a Deus por estar em paz com Deus e em paz com seus semelhantes. Então a gente vai ter muito a aprender aí com essas ofertas pacíficas durante essa semana. A palavra da rede semântica dessa semana é uma palavra que nós precisamos ser o que essa palavra é. Aqui, ó, porque essa palavra, a palavra da rede semântica dessa semana, a gente precisa ser isso aqui. E aí, ao passo que a gente for estudando durante a semana, nós vamos ter mais compreensão e ter a oportunidade de colocar em prática, né? Peça ao Senhor, eu já pedi a Deus que me dê a oportunidade de colocar em prática essas coisas que a gente está estudando aqui na lição dessa semana, para que a gente não fique só aqui na teoria, mas que a gente possa viver aquilo que a gente tem estudado e que Levítico tem revelado a nós, tá bom? Então aí eu vou deixar o link tanto para você ler quanto para você ouvir o capítulo 54, que é o complemento de hoje. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo com a tua classe e até o vídeo de amanhã, em que a gente vai falar um pouco mais sobre a plena comunhão. Tchau!